pra casa! Vai pra casa! Seu imbecil! Vai pra casa! Pessoal, por muito tempo eu venho tentando manter uma postura mais sóbria com relação ao presidente da República, Bolsonaro, e eventualmente não falar tudo que eu penso a respeito dele, tudo que eu penso das atitudes e da forma como ele lida com o outro, da forma como ele trata o outro ser humano. Mas simplesmente não dá pra fingir que nós estamos lidando com um homem que eu discordo de certos pontos. Bolsonaro, pra mim, é um delinquente. É um homem que encarna os sentimentos ruins e que trata o outro ser humano, pessoas que estão ao lado dele, como meros peões num jogo que interessa apenas ao ego e à vontade desse homem ter poder. Eu vou explicar porque eu tô falando isso. Nessa última sexta-feira morreu mais uma brasileira vítima do coronavírus. O nome dela é Lúcia Dantas. Quem é a Lúcia Dantas? A Lúcia Dantas é uma senhora de 66 anos do Ceará. É uma mulher que se apaixonou pelo pensamento do bolsonarismo, pela figura, pelo carisma do presidente da República. E ela, assim como diversos idosos ao redor do Brasil, teve contato com as redes sociais, aprendeu a usar as redes, usa seu Facebook para política, usa seu WhatsApp para política, começou a fazer ativismo. E ela então começou a convocar para as manifestações do dia 15 de março, manifestações que o presidente convocou minimizando o coronavírus. E ela foi, até fez piadinhas, achando que não era nada mais, achando que, enfim, era só um vírus chinês que estava chegando. À época o presidente da República já dizia que o H1N1 mataria muito mais do que o coronavírus, que era esperado que ia morrer menos gente de coronavírus do que de H1N1. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Sendo que ela mesma, Lúcia, repostou isso. Repostou porque confiava na fala do presidente da República. Acreditava que o homem que minimizava esse vírus era o homem que estava certo, o presidente. Ela também foi no dia 30, numa carreata. Participou de uma carreata para reabrir o comércio, acreditando no que o presidente falava. Logo depois, infelizmente, ela que tem 66 anos e pertence ao grupo de risco, foi internada, entubada e morreu devido a complicações no seu pulmão por conta de uma infecção pelo coronavírus. Pois bem, não foi por falta de avisar. O que aconteceu com a Lúcia é o que provavelmente vai acontecer com muitos outros idosos e muitas outras pessoas de risco que entraram nessa loucura de ouvir o presidente da República e se expor aos riscos dados por essa postura irresponsável. A Lúcia morreu. Ela morreu, não pôde contar com seus familiares ao redor, teve que ter um sepultamento distante das pessoas, distante de todo mundo, e não ouviu uma palavra sequer de conforto desse monstro desse presidente da República. Porque um homem que expõe sua tropa, e essas pessoas se colocam como tropa do Bolsonaro, nós somos soldados do Jair, e ele vai e expõe sua tropa ao risco, expõe sua tropa à morte, e depois não tem a coragem de ir lá. Por que não foi lá e homenageou essa mulher? Não disse, poxa, Lúcia, que pena, você estava ao meu lado. Não, virou um mero número e mera estatística para um homem que enxerga as pessoas ao seu redor apenas como um instrumento para o seu ego maldito. E esse é o problema do Jair Bolsonaro, um ego insano e maldito. Prestem bem atenção, tá? Eu não tô brincando quando eu tô falando que ele é um delinquente. O tempo todo o comportamento dele enquanto presidente da República, é fazer brincadeirinhas de moleque travesso. Então ele vai e sai do Palácio do Planalto e vai com seu filho, igual um brincalhão, um moleque, vai até uma padaria para comer um sonho, ou ele vai tomar um sorvete e fala, eu quero tomar um sorvete, não posso tomar um sorvete? Isso não é preocupação da porra de um presidente da República no meio de uma crise? Vou tomar a porra de um sorvete? Vocês não podem achar isso normal. Isso é um joguinho, é um cara que tá brincando de ser birrento. E não é uma mera brincadeirinha não. Quando ele fala que ele tem que ter o direito de ir e vir dele, que ele quer ir tomar o sorvete, o que o Jair Bolsonaro tá dizendo é o seguinte, não respeitem as orientações dos seus prefeitos, dos seus governadores, não respeite a orientação do meu ministro Mandetta. Faça o que eu tô falando, se exponha a este risco, porque esta é minha vontade e a minha vontade não está sendo obedecida pela droga do meu governo, então se coloque em risco. E ele expressa isso, ele não tem vergonha de expressar isso. Ele esteve, preste bem atenção nessas imagens, ele esteve na manifestação, vai, põe a mão na porra do nariz e vai lá e sai distribuindo a mão para uma idosa. Na maior... Isso não pode ser considerado normal.
Normal. O Bolsonaro, ele deixa muito claro o tipo de personalidade dele e ele deixa muito claro o que ele quer fazer. E olha só, não devia ser novidade pra vocês, eu fiz um vídeo semana passada explicando justamente isso. O Bolsonaro é um cara que lida com a sua natureza maligna como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele foi, fritou o Mandetta numa coletiva de imprensa e logo depois foi orar. Pra ele, fritar, expor um ministro dele, um cara da equipe dele, um cara que ele devia estar reforçando e depois ir orar é a coisa mais natural do mundo. Até porque a oração é pra ele. As pessoas orarem pra ele, para fortalecê-lo. E também, obviamente, para ele filmar e jogar nas redes sociais. E o que me choca é que assim, o Bolsonaro nunca quis enganar as pessoas sobre esse tipo de coisa. Ele sempre deixou muito claro quem ele foi. O Bolsonaro é um cara que fala que, olha, eu defendo a família. Mas é público pra todo mundo. Ele largou a primeira esposa pra casar com uma mais nova e depois largou pra casar com uma mais nova. Tá sempre pulando de uma pra outra e fica falando que defende a família. O Bolsonaro é um cara que, sou contra o aborto, defende a vida. Sempre defendeu o aborto, sempre defendeu o controle populacional, de toda sorte. Sempre teve uma perspectiva muito particular sobre como são os pobres no Brasil. Ele sempre deixou clara essa ausência de empatia pro outro. Eu sou a nova política. E lá, gabinete lotado, e rachadinha no gabinete dos filhos. Ele sempre foi contraditório, ele sempre deixou na cara pra todo mundo, mas as pessoas queriam se iludir. Pessoas como a dona Lúcia, que acreditou no presidente da República cegamente, e expôs, se colocou em risco. E infelizmente faleceu. E isso vai acontecer, infelizmente, com muitas outras pessoas. Os brasileiros estão saindo das suas casas, os brasileiros estão rompendo com a quarentena. Houve congestionamento nos últimos 2 dias em São Paulo, porque as pessoas simplesmente estão andando, elas estão minimizando o problema. E esse não é só um drama aqui do Brasil, esse é um drama no mundo inteiro. E os líderes políticos estão lidando com o drama político, o drama econômico e o drama das vidas. E eles estão se arriscando e estão falando a real para as pessoas, que vai ser muito ruim economicamente, não vai ter como fugir do drama econômico, só que agora é hora de salvar a vida. E eles estão liderando e estão acalmando as pessoas. Não à toa, sua aprovação só aumenta, a aprovação dos políticos do mundo inteiro aumenta, e o Bolsonaro é o único desses líderes que põe medo no próprio povo, que expõe o povo a risco, e que vai e tem, obviamente, sua aprovação diminuindo, caindo. E nem ele percebe isso, porque ele só consegue ouvir seus bajuladores, porque a única coisa que interessa pra esse homem é ego. É delinquente, é psicopático, não é normal. Eu tento não voltar no passado, né? Mas vamos pro passado profundo. Vamos pra essa entrevista que ele deu nos anos 90, onde ele fala claramente, olha, pra mudar qualquer coisa no Brasil, eu preciso matar 30 mil pessoas. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar... Ele não está brincando. Quando o repórter pergunta pra ele, olha, você, Bolsonaro, o que faria se fosse presidente da República? Ele fala, eu daria um golpe, eu tentaria fechar o Congresso. E ele fez uma manifestação, uma coisa de 1 mês atrás, falando em fechar o Congresso. Ele não engana nesse ponto. Ele até finge, mas ele não esconde a sua natureza. A natureza do Bolsonaro está sempre exposta e a gente fica, nós nos enganando. O tempo todo. Veja só outro aspecto da maldade dele, o que ele fez com aquele bebiano. Aquele homem lutou com ele na campanha inteira. Aquele homem morreu triste. Não recebeu uma palavra de consolo do Bolsonaro, uma condolência sequer. O bebiano, quando o Bolsonaro foi fazer a cirurgia da colostomia, como disse o Carlos Vereza, ele estava lá sendo massacrado publicamente pela família do Bolsonaro e pedindo pro Carlos Vereza fazer orações pro Bolsonaro. A gente consegue entender o nível de empatia dele? O Bolsonaro é um cara que fez o próprio filho, Carlos Bolsonaro, concorrer contra a própria mãe pra vereadora pra tirar o cargo da mãe de vereadora. O nível de um cara que faz um filho arrancar o emprego da própria mãe, participar de uma eleição por conta disso, e destrói a personalidade do filho, a ponto do Carlos hoje se assombra de um ser humano, ser um garoto com inúmeros problemas, ter um pai tatuado nas costas, porque a personalidade dele foi destruída, ele se tornou um mero capacho da personalidade do pai, e ele não liga. Bota o filho lá pendurado no carro. Isso não é normal, gente. O Bolsonaro não é um cara normal. Se vocês querem entender exatamente essa personalidade, como essa personalidade se reflete nas escolhas erradas que estão sendo tomadas pelo Brasil, entendam o noticiário. Tá? O Bolsonaro recentemente ele foi chorar no ombro dos militares. E ele não foi chorar porque milhões de brasileiros vão estar correndo risco, que pessoas que ele conhece perderão familiares por conta dessa doença maldita, que o Brasil está num enorme dano. Não, ele foi chorar porque ele não consegue controlar o próprio governo e estava bravo com os próprios militares que ele não controla.
Ele não consegue controlar as pessoas ao redor dele. Então, por não ter controle, ele chora. O seu choro é um choro do homem com medo que hajam danos à sua imagem e também bravo porque ele não consegue controlar a gente. E por conta disso, olha só que interessante, ele cria um governo de mentira, onde quem governa hoje são os militares, numa junta que conta com os ministros têm que atuar, têm que ir trabalhando lá, e aí eles colocam ele como se fosse um doidinho, ele não toma as decisões, e o que resta pro Bolsonaro é então viver de narrativa. O que é viver de narrativa? Em vez dele ser o homem responsável pelas ações, o homem que não coloca as pessoas em risco, o homem que acalma a população, ele é um cara que vive de fazer provocações na imprensa, provocações nas redes sociais, controlar o tal do gabinete do ódio que expõe pessoas, que ataca pessoas. Sua única função hoje é uma função meramente narrativa. Ah, ele está trabalhando na narrativa da hidroxicloroquina. Ah, não, ele vai trabalhar agora na narrativa que tem que liberar as pessoas. Ah, ele vai atacar a Globo. E incentivar o que há de pior nas pessoas, e incentivar a raiva nas pessoas, e criar um exército de pessoas que o siga fanaticamente e que até se matem e se coloquem em risco por conta das decisões narrativas malucas que ele e seus filhos criam nessa ânsia desesperada de poder. Repito, por ser um homem que tem uma posição tão importante e não é digno de executar essa posição, não é digno de enfrentar a crise como tem que ser enfrentada, o Bolsonaro só pode ser um delinquente no poder. Eu repito essa palavra, é a palavra que está no título desse vídeo, e eu peço para vocês não trabalhem mais com esses temas com meias palavras. Se você é o gado ou o bolsominho que vem aqui falar, ah, MBL, problema seu, meu irmão. Se você não consegue ver a realidade das coisas e ainda quer se iludir, problema seu, meu irmão. Eu não vou mais querer ficar aqui trabalhando as coisas com meias palavras. A gente tem que tratar as coisas pelo que elas realmente são. Bolsonaro é um delinquente, Olavo de Carvalho é um velho maluco e delinquente também que não liga para a vida humana. E essas pessoas ao redor dele podem jogar o Brasil no meio do inferno, tá? Qualquer país sério vai passar pela crise das vidas humanas e vai fazer quarentena e vai ter o problema econômico. O Brasil vai ser um caso raro, onde o Bolsonaro vai fazer com que as pessoas não cumpram a quarentena e a gente tenha muitas e muitas mortes e ao mesmo tempo a gente tenha uma crise econômica ainda pior. Isso não é um comportamento de um líder, isso não é um comportamento de presidente, esse é um comportamento, honestamente, de um louco, cheio de maldade no coração. Esse é o meu recado. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.